no nosso primeiríssimo podcast. Esse é o primeiro podcast, Centralcast Juventude. Gente, me desculpa, eu estou nervoso, tá? O nosso convidado é maravilhoso. Esse é o resultado da aula da oficina de produção de podcast do CCJ. E para mais informações sobre a programação e as oficinas babadeiras de dança, teatro, artes do circo e muito mais, é só chamar o número que está aparecendo aí na sua tela. Eu sou Diego Padalino, estou com ela, Emily Rezende, para entrevistar uma pessoa muito especial. Claro que eu não vou contar agora, né? Só depois. Então, espere um pouquinho. ele que é ator, músico, bailarino, arte educador, professor de técnicas circenses e vem desenvolvendo seu trabalho artístico em diferentes frentes desde 2003. Como arte educador, atuou em vários projetos sociais, grupos e núcleos artísticos, ministrando aulas, workshops e oficinas circense. Brasileiro, guerreiro, 34 anos. Chora nesse currículo, queridos, porque igual esse não tem. Com vocês, Ícaro Negroni! Incrível! Bem-vindo, Ícaro, muito bem-vindo ao Centralcast Juventude. E para começarmos, nós temos uma primeira pergunta para você. Quem é Ícaro Negroni? Ai, querido! Gente, que incrível! Que bonito isso! Nossa, é um prazer imenso estar aqui, ser o primeiro entrevistado do Centralcast Juventude. É maravilhoso, de verdade, ver você. Antes de responder, produção, faça o presente, por favor. Meu Deus. Ai, o canequinha, que bonito. Sua canequinha, tá? Depois nós conversa, tá? Tá bom. Brincadeira. Pode continuar. Quer que repete a pergunta? Ah? Quer que repete a pergunta? Não, não precisa. Na realidade, assim, eu fico muito feliz de ver vocês, jovens, à frente no podcast. Essa ideia incrível que surgiu de oficineiros maravilhosos. Eu tenho um prazer imenso de ter amizade do Dulce e Vinícius Moreno. Beijo pra vocês, adoro Eles vocês. estão aqui atrás, gente. Eles estão ali, ó, coordenando tudo. Nossa Aqui, produção. ó. Produção. Maravilhoso, é incrível. E nesse espaço que é o Centro de Convivência da Juventude, que eu tenho um carinho em especial, assim, por esse lugar, assim, por esse... Enfim, por esse lugar de acolhimento, que... eu não tenho nem palavras, assim, para falar desse espaço. Vocês querem saber quem é Ícaro Negroni? Ícaro Negroni? Nossa, difícil, né, a gente falar da gente, gente? É um cara, enfim, é um artista que tem a arte como essência de vida, se descobriu artista, né? Teve várias influências aí na sua infância, né? Meu pai, ele trabalhou durante muito tempo como iluminador do Teatro Municipal em Rio Preto. Então, assim, inconscientemente, eu já vivia, né, esse universo artístico, né? Eu via peças, via espetáculos, eu tive a oportunidade e o privilégio, né, de cursar um conservatório musical desde pequeno. Então, de certa forma, eu já estava, né, nesse meio artístico sem saber que futuramente eu ia viver de arte. Você acha que a profissão do seu pai te ajudou na profissão que você tem hoje? Tem influência, sim. Tem influência total. Porque é isso, assim, eu estava lá dentro, né? Eu já convivi com muitas pessoas que trabalharam com arte, né? E isso inconscientemente eu acho que ficou em mim, né? E depois de ter entrado, né, no conservatório, como eu estava falando, eu entrei com 6 anos para 7, né, no conservatório musical, com a ideia de fazer, enfim, piano clássico, né? E eu não podia fazer até então, porque eu não tinha aptidão ainda da leitura,
Então eu fui fazendo bandinha, fazendo qualquer outro estudo, assim, mas não o do piano em específico. Então eu já estava lá. E aí fui conhecendo pessoas, e lá também dentro das apresentações que tinham, né, que todo final de ano sempre tinha uma apresentaçãozinha ou outra, eu estava lá no palco também, fazendo alguma coisa também, sempre estive no meio, assim. E isso foi se potencializando, né, foi se potencializando até ter os primeiros contatos na escola, enfim, uma série de coisas. A próxima pergunta, de onde você vem? De Rio Preto, em volta? De qual região, na verdade? Não, eu sou um rio-pretense nato, nascido e criado em São José do Rio Preto. Essa cidade, ela é um celeiro artístico muito grande, muito grande. Ela é uma cidade assim, que oferece várias vertentes de profissionais da arte que as pessoas desconhecem, né? Porque, enfim, Rio Preto é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo é uma cidade pequena, né? Que as pessoas, muitas se conhecem, mas a vertente artística, né, as veias da arte em Rio Preto são pouco conhecidas. São poucas as pessoas que sabem realmente quais são os profissionais que trabalham aqui. E Rio Preto, inclusive, por exemplo, em São Paulo, tem muita gente que tem Rio Preto hoje como uma referência de polo, de berço artístico. Né? Conte um pouco da sua trajetória. A minha trajetória. Eu vou até tomar um gole d'água agora. Fique à vontade. Bom, eu já comecei a falar um pouquinho assim, né, da minha criação, né, da onde eu vim, da onde eu comecei, né, da onde eu tive as primeiras influências e aonde eu tive a oportunidade de aprender piano clássico. E eu não queria. Eu não queria aprender, não queria. Mas eu também só tive essa oportunidade de fazer, de cursar, porque meu pai conseguiu uma bolsa de estudos para mim. Se não houvesse essa oportunidade, eu não teria como cursar, porque era muito caro na época. Né? Hoje, se for fazer um curso de piano clássico, vai dar um absurdo. Né? E na época já é um absurdo, né? Pela inflação, enfim, essas questões monetárias aí. E aí venho eu aprendendo esse campo musical, a arte aí pelo viés da música. Eu estudei no Justino Jair Faria, colégio aqui de Rio Preto, onde eu tive contato com uma professora incrível, que é a Marilda. Ela é professora de educação física e ela já tinha também um contato com muitos alunos ali e sempre procurando fazer alguma coisa artística dentro do colégio. E aí, já vendo algumas pessoas que já estavam ali, eu falava assim, meu, eu quero estar no meio dessa galera. Tanto é que eu comecei, na adolescência, a dançar axé. Eu queria estar no meio. O axé estava em voga, o axé era o que estava acontecendo. Então eu falei assim, meu, eu vou entrar. Comecei a dançar axé na escola. Aí, depois disso, eu tive contato, enfim, amizades já antigas, já desde de pequenininho, com umas amigas minhas que estavam fazendo teatro. E elas faziam parte de um grupo que na época chamava Taparinho. Teatro dos Artistas e Palhaços Alegres, uma imaginação maluca dos outros. Era um grupo de teatro estudantil. E eles participavam de um festival estudantil, né, aqui na cidade. E era um espetáculo que chamava Julieu e Romieta, um clássico às avessas, e era o contrário. E aí era o contrário por quê? O Julieu era Julieta e o Romeu era Romieta, então era tudo contrário. O Ódeo era a Ama na história original. E eu fui fazer um teste para fazer a personagem do Ódeo, que era quem cuidava do Julieu. Passei nesse teste de uma forma super inusitada. E a partir daí entrei na companhia, comecei a participar de algumas apresentações. E aí a minha vertente do teatro começa a partir daí. Eu também trabalho com dança, né? E a dança surgiu da escola, que aí eu conheci também alguns profissionais da dança lá, inclusive um diretor
que não está mais aqui, tá, no Rio de Janeiro, o Gilmar, que foi quem me deu a oportunidade, a partir de uma atividade competitiva de dança pela escola, de entrar na companhia dele, na companhia Arsênico. A gente ensaiava num espaço que tinha ali na... Oh, meu Deus do céu. Memória. Que era ali na rodoviária, chamava Trilhos da Dança. E a gente ensaiava lá. E aí, enfim, a partir dali foi onde o meu trabalho artístico começou. Com dança, com teatro, com música. Eu vou sair um pouquinho do roteiro, né? Porque eu tenho liberdade, né? Mas já se Fica à vontade, Diego Madalena. Duas perguntas. Primeiro, nessa sua trajetória, você pode contar alguma burrada que você fez pelos outros? Ou, eu acho que isso, pra mim, foi uma burrada que eu não teria feito hoje com 34 anos. Burrada? Olha, difícil essa pergunta assim, de supetão. Porque as coisas foram acontecendo, né? Eu tô tentando puxar na memória para ver se teve algum momento que eu falei assim, nossa, isso não devia acontecer. Mas nesse início, sim, teve uma borrada. Posso botar, teve uma borrada, sim. Como eu disse, eu não queria fazer piano. Não era o que eu queria, porque foi uma coisa que meu pai impôs para eu fazer. Então não era uma coisa que vinha de mim. Chegou um determinado momento em que eu queria tocar cavaquinho. Isso foi no 6º ano. E aí eu virei pro meu pai e falei, eu quero tocar cavaquinho. Ele falou, não, você não vai tocar cavaquinho. Aí meu mundo caiu, porque eu parei de ter o mesmo empenho dentro desse instrumento como eu teria se eu tivesse tocado cavaquinho, por exemplo. E aí eu não levei a sério da forma como precisava o piano. Chegou no 8º ano, eu virei para minha professora, na época era a Ana Polotto, eu fui professora de piano, inclusive tinha um beijo imenso para você, muito obrigado, de verdade, de verdade. A gente estava numa atividade assim na aula, aí ela começou a passar os exercícios e eu super tenso, porque eu não tinha estudado. Nesse período que eu estava no 8º ano, era uma aula por semana. Então, era me passado o exercício, eu estudava e levava o exercício pronto na outra semana. E aí vinham outras lições, direcionamentos. Eu não tinha estudado, já fazia um tempo. E eu já estava de saco cheio. Eu virei para ela e falei assim, eu já estava tensa a aula. Eu não quero mais. Não quero. Aí ela falou, tá, faz o seguinte, vai embora, descansa. Daqui umas 2 semanas você volta. Mas só queria te fazer uma pergunta. Você vai jogar 8 anos da sua vida na lata do lixo? Aí, parei, fui embora. Fiquei com aquilo na cabeça, fui embora. Depois de 2 semanas eu voltei, falei, não, eu vou continuar, não vou jogar nada no lixo. E aí ela falou assim, então tá bom, então sempre vamos continuar a atividade. E foi. E só foi, né? Então o que eu lamento, o que eu falo da burrada, é de não ter dado devido valor a essa oportunidade que eu tive, né? Porque eu acho que muitos, hoje, principalmente na juventude, às vezes pegam as oportunidades e falam, eu não quero isso para minha vida, porque não fui eu que decidi, ou eu não acho legal e tudo mais, e o ensino, a educação, o aprendizado, nunca é perdido. E eu não dei esse valor. Não dei esse valor. Então a mensagem que eu deixo assim, por favor, não deixe essas oportunidades passarem, por favor, porque elas são únicas. Então agora, para eu voltar a tocar da forma com que eu teria aprendido, deixa. Minha segunda pergunta é, poucos sabem, mas você está num período longo na CIA Cênica, Sim. certo? Mais ou menos uns 15 anos.
15 anos. 15 anos. O que a Cia Cênica te proporcionou de melhor? Nossa, muitas coisas. Muitas coisas. Porque na cênica, o Alto da Anunciação, que foi o espetáculo qual o primeiro, inclusive, da companhia, né, eu fiz parte, ele teve uma versão anterior que era uma versão MPB, né, e aí depois essa versão ela foi mudada para a versão caipira, né, foi regionalizada, né, mais próximo da gente aqui do interior. E essa versão, a partir desse momento que essa versão ela começa a ser trabalhada, eu tive a oportunidade de sair de uma personagem que eu fazia, que era o Herodes, na versão MPB, para fazer o anjo, que é quem leva, né, abençoa Maria, né, para ter Jesus e tudo mais. E aí, a partir desse momento, onde eu realmente vi uma oportunidade de estar num papel que tem um protagonismo, né, então isso já começou a mudar e ver que realmente eu tinha reais possibilidades, assim, de focar e continuar com a arte pro resto da minha vida. E aí todo o aprendizado das peças das quais eu fiz parte, as viagens, enfim, de tudo que foi acontecendo e tudo mais. Então, assim, são 15 anos, né, de trabalho. Não são 15 dias. Não são 15 dias. Não são 15 dias, meu amor. Eu sou muito grato, assim, porque lá dentro é uma escola, é um eterno aprendizado, né? A gente nunca para de aprender. Né? Porque se a gente, em determinado momento da vida, se você virar e falar assim, não, eu já aprendi tudo, esquece, existe, abandona, volta para trás, volta pro útero, renasce de novo e tenta entender que a gente continua aprendendo, a gente nunca para. Muitas lágrimas rolaram esses 15 anos de Cia Cênica, mas recordar é bom, né? Sim. Isso me lembra do nosso próximo quadro. Recordar é viver! Que bonito! Nossa, aqui vai acontecer várias fotos da sua trajetória. Vamos rolar. Produção, pode mandar primeiro. Ai, cara. Quem seria? Essa daí é a personagem que eu falei, né, do anjo, no Alto da Anunciação, que é um trabalho que eu tenho um prazer imenso de ter feito parte desde o início e continuar fazendo parte, que me levou para muitos lugares, assim, um trabalho que eu tenho aqui guardado de um jeito bem gostoso no coração. Próximo, produção. Onde foi? Com quem foi? Essa foi uma apresentação na frente do Paulo Moura, pelo Centro de Convivência da Juventude, né, com a turma de arte circense. E ali eu também dava atividade na época de percussão. E a gente fez um misto de percussão, circo, tá vendo? Tem perna de pau lá. E aí eu fiz toda uma introdução também, que aí é uma técnica de biofagia, que até então é um pouco mais arriscada, e aí eu não conseguia passar, ainda não Como posso você tira passar. fogo da boca? Tem toda uma técnica, tem um líquido que a gente coloca na boca que chama parafina. Então você tem a tocha pronta, tá vendo? Tem um bastão aqui, né? Com a tocha pronta, e aí você cospe, né? Com uma forma como se fosse um borrifador na direção da tocha. E aí ela propaga e faz todo esse fogo. Gente, não tentem reproduzir isso em casa, só profissional, tá? É só pra perguntar mesmo, tá? Só pra nós saber. Por favor, não façam isso em casa. Próxima produção. Nossa, vocês foram lá atrás, né, gente? Aqui foi Aqui em Rio Preto, nós ficamos sabendo que você faz um tempinho que você é moço propaganda de Rio Preto. Sim. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Esse foi um comercial para a Prefeitura de Rio Preto. Na época era a campanha da Secretaria de Trânsito, por um trânsito mais seguro, né? E aí aqui na Avenida Alberto Mandalói, um dos trabalhos que foi bem massa, assim, foi bem gostoso de fazer. É uma das vertentes minhas de trabalho, né? É a parte de propaganda. Próxima produção. E essa? Posso fazer um comentário? Rapidinho. Eu acho que isso aí você tá Hércules. Eu tô Hércules.
Naquele desafio que ele tem que destruir o negócio, que ele destrói. Sei que ele tá aí e tudo mais, é uma pegada diferenciada. Onde Aí você tava? eu estou no continente europeu aí. Olha! Mais precisamente na Espanha, em um lugar que chama Ciudad Rodrigo. Lá teve a Feira de Teatro Castillejon. É um perdão. É um festival artístico de teatro que acontece na Espanha. E eu tive a oportunidade de ir para lá como técnico de uma companhia, que é a Companhia dos Pés, com o espetáculo Asas. Então, esse espetáculo lindo, incrível. E aí a gente foi para lá, e aí um dos momentos que na época eu estava fazendo escalada, né? E aí eu falei, eu vou fazer uma fotinha. Você tinha quantos anos quando você foi pra lá? Nossa, mas que pergunta difícil que vocês fizeram pra mim agora, hein? É um negócio que a gente não vai saber. Você Tudo sabe bem, dizer, você pelo menos? responder. Eu acho que eu tinha, só que número assim, mais 7 anos fora. Eu acho que eu tinha uns 21, 22, 20. Não precisa. Era por ali, era nesse É caso. ali assim, sabe? Era aí. Produção, próxima. E essa, de super-herói? A gente não sabia que Olha! Mas eles desenterraram o negócio mesmo, hein? Esse daí eu fiz o Super Sorriso. É um. Ele oferece todo ano, ele abre para que grupos possam oferecer esse trabalho, que chama Sorriso é Coisa Séria. E aí, esse é um espetáculo que eu fiz com uma companhia que era Vida Ativa, né? E eu fazia a personagem do Super Sorriso. a gente não sabia que nessa hora vaga você viraria Super-herói. Viu, menina? Ó, quem quiser vir pro CCJ, temos super-heróis também. Eu sou o Super Sorriso e vim aqui se falar pra ser feliz. Próximo. Próximo. E essa pessoinha aí, quem que é? Esse é o amor da minha vida. Como que ela chama? Mel Negro. Ela é o que? Sua? Minha filha. Sua filha? Mas é única. É minha filha. E que te representa? Tudo. Filha. Sem ela, eu hoje não tenho foco. Não lembro mais nada, né? Eu já disse tudo. Pai, então. Você já tá falando com ela no telefone agora. Ai, que bonito isso tudo, mas agora nós estamos recebendo uma informação muito importante. É a hora do quadro. Você precisa saber. Ô, produção, isso é sério? Isso é sério, meu cabelo vai cair, hein? Eu preciso saber, gente. Você tomar um copo d'água. Mas eu preciso fazer a pergunta, eu não queria ter sabido disso, né? Não precisava saber disso, mas eu preciso saber quem é Ícaro Santos Souza. Ícaro Santos Souza. Ícaro Santos Souza é o ser por trás do Ícaro Negroni. Sem ele, Ícaro Negroni não existiria. Agora eu pergunto, de onde surgiu o Negroni? Negroni. Eu estava com 18 anos, saindo do terceiro colegial para entrar para uma companhia de teatro, ao invés de fazer faculdade, sair viajando já. Minha mãe surtou, né? Mãe? Não, porque eu fui. Então, inclusive, foi a Companhia Fábrica de Sonhos. Eu fazia o espetáculo Alto da Barra do Inferno, eu fazia o Ajudante do Diabo. E aí, no ato de assinar o contrato, e estávamos lá, um dia antes eu tinha assistido um festival na televisão que tinha um rapper que chamava Dom Negroni. E ele mandou uma rima fantástica. E eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com o nome dele na cabeça, Dom Negroni. Negroni. E aí eu fui assinar o contrato, né? Aí eu brinquei. Na época, uma das pessoas, os artistas estavam fazendo parte da companhia, Ricardo Mantiori, beijo pra você. Ele estava do meu lado e o meu nome artístico era Ícaro de Souza. Aí ele, ali me ouvindo, eu brinquei. Falei assim, nossa, eu acho que eu vou assinar Ícaro Negroni. Ele falou assim, por quê? Qual é o nome artístico? Eu falei, Ícaro de Souza. Ele falou, põe Negroni, né? Negroni, põe Negroni, pelo amor de Deus, de Souza. Negroni, muito melhor. Aí tá.
a partir dali eu me tornei Ícaro. Agora a gente vai pro nosso próximo quadro. Por favor. Perguntas aleatórias. Perguntas aleatórias, vamos lá. Quer fazer? Aham. Então pode fazer. Que instrumentos musicais você toca? Como você já contou, o piano clássico, vírgula, os próximos. Vírgulas próximos, Os tá? próximos. No clássico, eu aprendi a tocar flauta doce, aprendi a tocar um pouquinho de violino, aprendi a tocar um pouquinho de sanfona, aprendi a tocar um pouquinho de escaleta, aprendi a tocar um pouquinho de bateria, aprendi a tocar um pouco de violão, aprendi a tocar um pouco de percussão em geral, que é uma das coisas que eu gosto muito. Que aí, bandeiro, surdo, carrom, conga, gogô, tabaco, enfim, djembe, bem lá. E viola você toca? Viola? É. Que, caipira? Caipira. Não Não? toco, sei um pouquinho da base, mas não toco. Aí eu te pergunto, uma pergunta que não está no meu roteiro. A flauta é doce? A flauta é doce, é fantástica. É fantástica. Não E o som podia dela- perder, não podia perder essa, gente. Ela é doce, delicada, o som dela encanta. Ícaro, um pássaro colorido, Verde. verde colorido, me contou que você tem uma trajetória no cinema. Conte para mim. Tem uma trajetória no cinema, menino, você acredita? Não acredito, você sabia? Eu não sabia disso, não. Eu tive a oportunidade de fazer alguns curtas-metragens, assim. O primeiro foi O Homem de Bem, na direção do Vinícius da Lapa. Foi um trabalho muito bacana, super interessante. E até então eu tive esse primeiro contato com a câmera, assim, né, de uma forma fluida, né, de parar e tal, de uma história, não é simplesmente um comercial, propaganda ali que eu já tinha feito. Foi muito interessante. Aí, a partir dali, me surgiu a oportunidade de fazer outros trabalhos com outras pessoas também. Uma delas foi o Jeff Teles. Eu fiz um trabalho chamado Poesópolis, né? Onde também foi muito bacana. Eu fazia um mendigo e teve até algumas ações que a gente fez na rua, eu vestido de mendigo, então realmente mostrava muito o que é essas pessoas invisíveis, né? E aí me surge a oportunidade de fazer um trabalho que chama Aperto, direção do Alexandre Estevanato, juntamente com o Milton Gonçalves, né, que é um ator renomado aí, tá na Globo, grande artista, que foi uma experiência incrível, única, assim, para mim, que também me abriram muitas portas também, frente a outros trabalhos que eu sou extremamente grato. E aí depois surgiram outras coisas, inclusive eu gravei um curta-metragem agora também de terror. Nossa, não preciso ver, gente. Chama Vírus, daqui a um tempo vai estar aí também. Como foi interpretar com Milton Gonçalves no cinema? Foi muito importante para mim enquanto artista, porque eu, enfim, eu conheço, né, de trabalhos vistos, assim, mas até então nunca tinha presenciado a atuação dele, como que é o trabalho artístico dele, como que é a preparação para ele entrar em cena, sabe? E aí quando você vê uma pessoa que já tem todo o know-how, tem toda uma experiência artística, trabalhar de uma forma que aparentemente é simples e fica tão bonito, você fala assim, meu Deus, você quer fazer desse jeito, sabe? E aí você vai conversar, fui conversar com ele, e aí ele falou várias coisas. Do que ele passou artisticamente, sabe? Da vivência dele artística, de momentos, né, de preconceito que ele passou, até ele conseguir realmente ter um nome dentro da arte no Brasil, né, de não poder entrar em teatros, não poder entrar em lugares, papéis totalmente exclusos, assim, enfim. Foi incrível, uma experiência única, assim, foi muito bem. Ícaro, artista se aposenta? Hã? Artista se aposenta? Não. Não? Não. Porque a arte, pelo menos eu não me aposentarei, por exemplo, e eu não vejo ninguém se aposentando artisticamente, porque aqueles que têm a arte como essência não têm idade para fazer artístico. Você pensa que suas apresentações motivam outras pessoas?
Justifique. E a gente faz com muito carinho, com muito amor, né? Então eu acho que quando a gente deposita afeto, deposita alegria, deposita amor, como eu já disse, deposita uma série de sentimentos bons, a gente espera que chegue de uma forma positiva para as pessoas, sabe? E aí, diante disso, a gente tem alguns feedbacks, assim, e aí você realmente vê e percebe, tipo assim, poxa, então eu realmente estou no caminho, sabe? Sim. Então, eu acho que é por aí, eu acho que modifica, assim. Eu acho que a arte como um todo, não só a feita por mim, mas por todos os artistas, elas modificam de alguma forma. Elas são feitas para modificar, elas são feitas para mudar. A arte, ela é um lugar de resistência, é um lugar de mudança. Tanto é que existem falas e brincadeiras que falam que a arte imita a vida ou a vida imita a arte. Então, a arte não é feita aleatoriamente, sabe? Mas agora, Ícaro, entra o quadro A Juventude Quer Saber. A juventude, quer saber? Para explicar para você e para os nossos seguidores, assistentes, são perguntas dos jovens que participam aqui do CCJ, feita pelo WhatsApp. A primeira é um jovem chamado Vinícius Moreno. Não sei se você conhece. Acho que conheço vagamente. Aí ele pergunta: você tem medo de envelhecer? Não pensei sobre. Essa é uma pergunta muito boa, porque eu não pensei sobre. Porque a gente só vai vivendo, né? Eu acho que agora você me colocou para realmente refletir. Mas eu acho que a maturidade, ela vem exatamente para contemplar toda uma trajetória de vida. Então, renegar e trazer isso como um medo, eu acho que é até estranho, sabe? Eu acho que não tenho medo. A próxima pergunta é do Naoki. Salve, Ícaro, tranquilo? Então, queria lhe perguntar qual foi o trabalho mais trabalhoso que teve e qual foi o mais satisfatório de ser realizado. Um grande abraço do seu amigo Naoki. Naoki. Mais difícil, é isso, né? Mais difícil de fazer. Mais trabalhoso que você teve. Mais trabalhoso. E qual o mais satisfatório? Nossa, o mais satisfatório. Eu posso fazer um comentário? Pode. O trabalho mais difícil dele é me aguentar. O mais satisfatório é que ele consegue ensinar jovens. E jovens não é fácil. Beijo, Naoki. Obrigado. Continua. Obrigado. O mais difícil é o que eu paguei na minha vida. E o mais satisfatório é dar aula pro Diego. Não, mas é legal. Imagina. O mais satisfatório realmente são as aulas. São. Porque através das atividades assim, que eu aprendi, né, com a vida e fui, de certa forma, colocado nessa profissão de arte educador, eu consegui ver muitos jovens chegando em lugares assim e tendo a minha pessoa como referência, como influência, sabe? E aí de falar assim, poxa vida, que bonito, sabe? Eu não imaginava, né? A gente não tem ideia da responsabilidade que a gente tem enquanto arte educador, enquanto educador social, sabe? E o mais trabalhoso, sei lá. Maravilha, Ícaro! Estamos chegando ao final do nosso podcast. Tava tão bom. Tem tanta coisa pra falar. Agora, Mas na hora que a gente engata, a gente tem que parar. Mas antes, você vai participar do quadro Pensa Rápido. Olá, bora. Sinto satisfação quando Estou fazendo arte. sinto medo de Não fazer arte. eu mudaria Algumas coisas pequenas do passado. Eu brigo quando
tenho o sonho de Ai, mudar o mundo! Ei! Mentira, tô brincando, vai. eu tenho o sonho de continuar eternamente feliz. Sinto falta de Algumas pessoas. Família. Tudo, arte, tudo. futebol, Não é tudo. Dança. Faz parte do tudo. correr, Importante. aluno, Importante também. Né? Porque é a partir daí que existem pessoas que vão mudar o mundo. Né? dinheiro, Ele é um mal necessário. Um conselho para quem pensa em se iniciar na arte profissionalmente. A arte é uma essência. Ela é um agente transformador de vidas e de mundo. Eu convido qualquer pessoa que quiser se adentrar nesse universo, mas a partir do momento em que você entrar, pense que você é responsável pelo fazer. Então não faça de qualquer jeito. É uma arte incrível, é bonito, é lindo, emocionar, levar, porque a arte é um lugar de resistência. Então entenda esse lugar, não a faça aleatoriamente. Então peço que tome com carinho, cuide muito desse lugar e se jogue, porque a partir do momento que você entrar, você não vai querer mais sair. para finalizar, agora nós temos o quadro virada de mesa. Uou! Bora. Agora você tem a liberdade não, a curiosidade de fazer qualquer pergunta para mim ou para dona Emily, que eu só espero que seja para Emily. É? Ou pros dois, né? Tá, então primeiro uma pergunta pro Diego. Pode falar. Diego, o que é o CCJ pra você? CCJ é o lugar que eu estou morando hoje. E Emily, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é ser veterinária. Eu ia ser ao contrário. Estar na Globo. Está na Globo? E o que é o CCJ pra você? É um negócio de convivência, assim, que você vem com os amigos, assiste às aulas dos professores maravilhosos, participa. É isso aí, a CCJ pra mim. Eu tenho um carinho muito imenso pelo CCJ. Que legal, é um lugar de muito acolhimento. Aham. Pra todos. Sim. Massa. Agradecemos a sua presença, Ícaro Negroni. E a todo o pessoal que nos assistiu, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo para que outras pessoas assistam. Um super beijo pra vocês e tchau! Beijo, gente!